asante, kweli we ni Mungu. Yemi alade. Ay, Papa asante, kweli we ni Mungu. Kama una hasule lazima utulie. Alô, todo mundo. Bem-vindos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ótimo. Então, nós temos aí o Arthur Marinho chegando. Hoje o nosso... Lá está ele. Maravilha. Bem-vindo, Arthur. Pronto, entrei. Grande Arthur. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então... O Guilherme aí, considera acordar cedo, Guilherme, rapaz. Olha ele aí. O meu grande amigo, Carlos Assis. E aí, amigão, tudo bem, Arthur? Da Bahia, todinho, entendeu? Toda a Bahia. É um prazer enorme te ouvir e te ver, rapaz. Muito tempo que não se fala, né? Grande Kleber, o homem que mais entende de informática no Brasil. Ó. Tá aqui ele. Muito bem. Então... nós estamos com 25 participantes, vamos começar? Hein? Nós estamos com 25 participantes, então vamos começar. Olha o mestre Wagner Brunini aí. Vocês já viram ele aí? Bom dia a todos. Já. Prestigiando os compadres, viu? Tá vendo? Estava entrando... Primeiro tem o reconhecimento de todos os compadres e as comadres. Né? Estava entrando Viva com... a cultura brasileira. Eu estava entrando com o celular, mas pelo motivo tem que... RH, viu? É quem manda em todo o pessoal do RH do Brasil. Então vai. É ele. Okay. E não tem cargo e manda. Esse que é o cara que tem poder, é esse. Não acreditem, não acreditem. Mas então, gente, hoje o nosso webinar, quer dizer, para quem não nos conhece, Fernando e Jussara, mas estou vendo que está cheio de rostos conhecidos, o que é ótimo. Nós somos consultores, assim como o Arthur Marinho, que é o nosso convidado hoje. E o Arthur, nós vamos ter um triálogo. Nós vamos ter um triálogo com o Arthur. E o tema é a disrupção nas empresas, nas organizações e o que vem depois, né? Com essa grande disrupção que a gente está tendo agora, né? O Arthur é um dos grandes consultores de desenvolvimento organizacional aí do Brasil. E quando eu penso no trabalho do Arthur, eu penso basicamente assim como o Arthur tem uma grande capacidade para identificar os problemas das organizações e como tratá-los, né? E eu penso também na ética e na transparência, e principalmente na sensibilidade para trabalhar com grupos. O Arthur tem essa coisa humana, né? Então, esse é o meu pequeno depoimento aqui, não é? Como quem admira o teu trabalho, Arthur. E eu vou pedir que tu te apresente um pouco. A maioria das pessoas te conhece, mas talvez a gente tenha pessoas aí que não. Então, eu te pediria para te contar um pouquinho da tua história, da tua experiência e um pouco dos teus clientes, para quem não te conhece. Ok? Ok, só uma perguntinha antes de começar. Fernando, já está aberta aquela possibilidade de fazer a apresentação? Está aberta, né? Sim. Ok. Muito bem. Então, a minha graduação universitária foi em Ciências Jurídicas e Sociais. Mas o que me formou para esse tipo de atividade que há 45 anos eu tenho desenvolvido aqui no Brasil e em toda a América do Sul foi o Instituto Batelli, de Genebra. O Instituto Batelli ele tinha prestava serviço para o Clube de Roma, que atendia um sétimo rolo europeu na época, que era o IRI, o Grupo IRI. E queriam investir no Brasil e trouxeram, então, um curso para formação de consultores. Então, eu fiz uma formação para formar quadros dirigentes, ou seja, trabalhar com pessoas que trabalham.
Essa foi a minha formação mais específica. Daí eu fiz uma especialização em T-Group, em Loyola, fiz a formação completa de psicodrama, e aí foi janela. Eu sempre digo que o que faz um consultor é o tempo de janela que ele tem. Ele ter visto de tudo, de ter passado por tudo, de ter sentido tudo. Então, foi isso aí. E 400 culturas organizacionais diferentes, de banco a construtoras, a empresa de diversos ramos diferentes, e eu passei em tudo isso. É isso. Acho que não precisa dizer mais. Muito bom. Diga lá. Então, nós vamos conversar sobre disrupção nas organizações, Arthur. Nós trocamos algumas ideias antes e nós estávamos comentando que vem se falando em disrupção já há algum tempo, né? Há um ano atrás, a gente também estava discutindo disrupção, mas eu acho que ninguém imaginava que poderia acontecer o que está acontecendo agora, né? Bota disrupção nisso tudo. Me diz como é que você tem visto a reação das empresas a essa disrupção tão forte e imprevista que está acontecendo agora? Olha, para abordar isso aí, eu combinei com vocês que eu faria uma apresentaçãozinha a mais rápida possível. É um modelo para a compreensão da realidade que eu tenho utilizado ao longo dos anos. Muita gente aí, o Wagner já sabe isso de trás para frente, o Antônio Russo, o Rieira, tem vários aí que já fizeram contato com isso. Mas vamos lá, vamos dar uma passada nisso aqui. Muito bem. Então, esse modelo ele explicita a forma pela qual os sistemas abertos se desenvolvem, eles evoluem. A empresa, por excelência, é um sistema aberto. E ela nasce exatamente no momento em que se formam opiniões de que a melhor forma de fazer aquela empresa é tal forma, e aí essa opinião ela é trabalhada pela inteligência e ela vai se transformando. Então, a inteligência faz uma checagem dessas opiniões, retém o que funciona e excreta o que não funciona. E aí a opinião pura e simples vira uma crença. A crença é acreditar que daquela forma a coisa funciona. Mas não para por aí. As crenças são trabalhadas também por essa insatisfação inteligente e elas vão se concentrando, se condensando em valores. E também os valores ainda passam por uma quarta triagem, digamos assim, e se transformam em paradigma. Quando isso acontece, então, consolida-se uma forma de fazer, um propósito. E quando eu digo a forma de fazer, são inúmeras definições que vão desde papéis, no caso das empresas, até o próprio desenho organizacional, né? Mas esses paradigmas, eles vão encontrar um pouco mais adiante, eles vão encontrar acho que deu uma travadinha aí, Fernando. O paradigma vai encontrar um ponto de mutação, como esse que está aqui adiante. E aí, deixa eu tirar ele aqui para botar de novo. Bom, travou aí. É que o PowerPoint é baiano, Arthur. Ele tem que ir devagar com ele, tá? Dá um tempinho que ele vai. Ok. Mas o fato é que, quando o paradigma atinge... Vamos repor aqui. Já tinha passado vários. Quando ele atinge esse ponto de interseção, então, uma nova etapa de desenvolvimento
tem que acontecer a partir de novas opiniões, a partir de novas crenças e novos paradigmas. Se o sistema se agarra com as certezas que ele acumulou daqui até aqui esse ponto, e veja, o sistema, quando sai daqui e chega aqui, ele atingiu um padrão que eu chamo de sucesso. E eu sempre digo que nada é mais ameaçador da mudança e da transformação do que o sucesso. Quer dizer, quando tem o sucesso, a coisa complica muito, porque as pessoas querem se agarrar com aquelas certezas e caem nesse ciclo vicioso aqui e vão se fechando aqui dentro. E uma empresa pode ir à falência por esse mecanismo. Então, a expectativa é entender que, no passado, nós tínhamos, daqui desse ponto até a sua primeira interseção, uma empresa tinha a formação dos paradigmas no meio do percurso, ela desenvolvia neste segmento aqui um manual, elas duravam, as empresas levavam uma geração inteira aqui, 30 anos, 40 anos, né? Até que uma grande guerra, uma grande comoção fazia com que o sistema renovasse os seus padrões de resposta para um novo ciclo. Hoje, essa coisa está colocada nos seguintes termos. A velocidade da mudança é muito mais um fato concreto do que qualquer outra coisa. E o que é pior é que esses pontos de interseção eles estão sempre cercados por uma área de turbulência que dificulta enxergar o caminho. Ela pode ser grande, média, pequena, mas ela sempre vai desafiar o processo decisório da alta cúpula para encontrar o momento certo da interseção. É por isso que muita empresa boa termina caindo aqui dentro e rodando no ciclo vicioso. Mas tem uma outra coisa muito importante também para dizer. Podem ver aí no desenho que a flecha que vinha com vermelho intenso, ela começa a ficar esgaçada. Isso é o cansaço dos padrões de resposta. Quer dizer, naturalmente, aí vem aquilo que você falava ainda há pouco, Fernando. A disrupção, em 2016, eu fiz uma apresentação no CONAR e, desde então, eu venho falando em disrupção organizacional, porque as respostas organizacionais elas simplesmente cansaram. Elas já não estavam em condições de atender a demanda, a mercado. Eram essas novas empresas, as apps chegando, ou seja, a antiga resposta, muito bem sucedida no passado recente, ela rapidamente ela fica obsoleta. Todas as coisas que são decididas, por exemplo, os próprios processos organizacionais, eles estão envelhecendo numa velocidade como nunca houve. Então, quando acontece a escolha de um novo padrão de resposta, ele está aqui dentro. É uma nova opinião que também está esgaçada. Ela vai ganhar a condição de efetividade como crença ou como valor um pouco depois. E aí há um fenômeno que é preciso ter muito cuidado nesse tipo de momento de transformação das culturas organizacionais. É a pressão por novos resultados. Então, você faz uma mudança, faz a estruturação, a pressão vem, e o que era uma resposta que podia se consolidar, ela faz outro ciclo vicioso aqui fora. Então, tem aquele que eu já demonstrei aqui dentro, e tem esse outro aqui fora, onde o que era azul começa a ficar vermelho de novo e você volta ao passado, porque esse passado lhe dá alguma segurança. E você ainda não tinha atingido aqui um momento mais seguro, mais firme. Esse slide é apenas para demonstrar que
as pessoas que dirigem as organizações, as pessoas que construíram aquela cultura, elas se espalham. E espalham. Conceitualmente, elas se espalham. Você tem desde a pessoa altamente conservadora, que tem até uma atitude de negar a mudança e a transformação, negar o esvaziamento dos padrões de resposta, até aqueles que já lidam com a fragilidade do padrão de resposta, por isso mesmo a ansiedade deles vai bater na lua. Tem aqueles que ainda têm uma ansiedade mais alta porque eles estão diante do processo de decidir caminhos, se vão para a posição 4 ou se vão para a posição 6. Muita gente boa vai para a posição 4, porque cai naquela armadilha de que a gente sempre fez assim, deu certo, então vai continuar dando certo. E vem para a posição 4, até que um belo dia sai outra vez aqui na luz do sol e descobre no fundo aqui do looping que o caminho está errado. E aí investe nessa direção 6, e a direção 6 é um momento de uma ansiedade, eu acho que no duro, todas as culturas estão vivendo ou 2, ou 3, ou 6, ou 4, ou até 5. Mas o 6, a ansiedade vai à angústia, ao nível de angústia. Por quê? Porque é um desconhecido, é um novo, é aquela nova resposta que precisa ser estruturada, até que um dia as coisas vão se resolver, mais cedo ou mais tarde. A solução, neste caso, é juntar. Então, o espalhamento conceitual ele vai resolver as culturas organizacionais, ou vai se resolver nas culturas organizacionais, quando as pessoas realinharem os propósitos novamente. Mas era isso que eu queria colocar como abertura para ficar ancorando as questões que fossem sendo levantadas por vocês ou mesmo pelo plenário aí, um plenário rico, inteligente, capaz, experiente, que vai enriquecer esse trabalho. Vamos lá. Eu já tinha uma pergunta, Arthur. Sim. Está me ouvindo? Eu já tinha uma pergunta que era assim sobre as certezas, né? Quando tem o conservadorismo e a volta para o passado, para o que dava certeza e segurança, que outros aspectos, assim, na tua experiência, tu viste sobre isso? Eu quero dizer, tu falaste do sucesso, o sucesso é um que traz para trás, né? Para aquela mesma experiência anterior, que outros aspectos, assim, tu vês que as empresas acabam retornando por causa daqueles aspectos, para ter segurança? Sim, mas a questão exatamente é qual? Que certezas, a que certezas as empresas voltam para se agarrar, além do sucesso? O conservadorismo natural, eu sempre digo que o ser humano não é conservador, ele é ritualístico, ele é pior. Ele gosta de um ritual de fazer as coisas, ele tem um hábito. Nós fizemos um trabalho para ajudar a decolar o Banco Original, um trabalho exatamente, chamávamos até corriqueiramente de troca do chip. No Banco Original não existem agências, não existe papel, não existe nada. E os novos gerentes de contas, eles saíam de um banco onde eles tinham tido sucesso, que ia desde ter o direito à vaga do estacionamento, ao cafezinho, à mesa dele, à sala, reunião, isso e aquilo, e, de repente, eles não tinham mais isso. Não tinham isso e tinham que sair dessas rotinas, dessas coisas rotineiras e partir para uma situação de convivência com uma circunstância de home office em que eles tinham que planejar, produzir, trabalhar sozinhos, na verdade. Então, agora com o Covid, Arthur, vão acabar as vagas de estacionamento também? É bem provável. Eu acho que uma das coisas que vai acontecer é que quem entrou em home office não é nem uma coisa nova, todos nós sabemos. Certo, né? É uma coisa de alguns anos já, né? Então,
eu estudei bastante a circunstância de home office, ela faz um sentido enorme, é uma racionalização das mais inteligentes. Só que não é uma panaceia. E no caso do Covid, aconteceu uma panaceia de home office. Aconteceu assim vai para casa. Eu mandei o pessoal todo para casa. Mandava para casa. As pessoas iam para casa, as pessoas ficavam em casa e disseram, está em home office. Não, está trabalhando em casa, mas não está em home office, porque home office é toda uma metodologia. Exige treinamento. Não é uma coisa assim de dar um computador e está resolvido. Você tem uma ideia, você colocar em home office e dar uma cadeira que não seja ergonômica, a pessoa vai ter problemas de coluna, vai ter problemas de diversa ordem. Entendeu? Se a iluminação do ponto de trabalho não estiver adequada, com os lumens adequados, a pessoa vai ter problemas de acuidade visual. E assim por diante. Ou seja, não é uma coisa a ser chutada, é uma coisa para ser muito bem trabalhada. Mas é irreversível, eu acho. A essa altura, o que tem que se fazer é melhorar as condições de home office, é treinar, desenvolver uma liderança para home office que ninguém pensou em fazer. A liderança para home office é uma liderança específica, remota. Todo mundo estava habituado a uma condição de olho no olho, vis a vis, face a face, corpo a corpo, e agora a coisa tem que acontecer numa relação de confiança. Algumas empresas estão cometendo controles muito rígidos. É uma coisa curiosa, porque nós estávamos discutindo isso com uns outros colegas, e o pessoal comentando justamente que trabalhar em home office é uma coisa que está se tornando mais comum, já estava acontecendo com mais frequência na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil vinha resistindo bravamente contra, né? Agora o Covid, de repente, obrigou todo mundo a ter que se adaptar, né? Mas assim, meio que de sopetão. Daí ainda vai faltar muito o que tu falaste sobre o treinamento e as condições em casa, inclusive porque em casa a pessoa está com a família muitas vezes, né? Então é um rearranjo importante também, que muda inclusive as relações da família. Nessa linha de raciocínio, um dos problemas principais de home office é a redefinição de papéis em casa, porque de repente, a mulher, ou vice-versa, o homem diz que está em home office, já que você está em casa, pega os meninos na escola, já que está em casa... Faz o conserto da lâmpada, faz não sei o quê. E se a pessoa não tiver disciplina, também não funciona. Não rola por aí. É muito problemático. Eu tenho tido até um depoimento de pessoas amigas que estão em home office e tem sido unânime isso. Delas dizerem que estão trabalhando mais do que trabalhavam no tempo que estavam nas empresas. Com certeza. Trabalhando intensamente. Aqueles que levaram a sério, estão levando a sério, estão trabalhando muito em home office. Muito. Trabalham 12, 14 horas dia, entendeu? Entram pela noite e acordam muito cedo para fazer. Não é fácil, não. Isso precisa ser entendido, trabalhado e ajustado para funcionar bem. Tem uma pergunta aqui do... Já temos 3 aí, vamos... do José Eduardo Vaz Guimarães, que ele diz assim, muito se fala de propósito, né? A gente fica falando do propósito atualmente, né? E ele concorda, mas os profissionais também precisam de reconhecimento. Como é que se faz reconhecimento nesse contexto de trabalho remoto, de home office? Como é que a gente pode reconhecer e celebrar o desempenho das pessoas? Olha, esse é um desafio, até porque as coisas ainda estão dentro daquela área cinza, aquela área de turbulência que eu mostrei no modelo ainda há pouco. Então, tá aí. Tem uma outra coisa, uma outra linha que sobrepõe uma segunda área de turbulência em cima daquela, que é o desemprego. É o enxugamento das estruturas que é inexorável. Isso vai ter que existir. E então, na medida em que nós temos esse adensamento, tudo fica mais difícil. Por exemplo, até definir com clareza o propósito hoje é
um problema. Eu, pessoalmente, acho que tem que haver um alinhamento das cúpulas organizacionais nessa definição de propósito. Agora, para isso, tem que se ver a luz do final do túnel, porque sem ter a ideia de quando vai terminar e como vai terminar, nós temos que agir numa ação, eu diria, ainda mais, um pouco mais paliativa do que resolutiva. Porque é problemático. Como é que eu vou definir competências, por exemplo? Para as pessoas, se eu não sei o tamanho do meu negócio, a responsabilidade do meu negócio, a gente sabe várias coisas sobre os negócios. Tendências que são inexoráveis. Eu tenho aqui algumas comigo até para disponibilizar. Mas, sem dúvida, respondendo aí o Zé, que é um figuraço, de um lado, essa questão de não termos ainda o propósito melhor equacionado ou resolvido. E, do outro lado, reconhecimento. Ora, o reconhecimento por essa fase é mais sobre a dedicação, o esforço, a tolerância, a paciência com que a pessoa está lidando. Mas não dá para se ver ou para se aquilatar, digamos, uma performance, um desempenho numa época dessa, ainda com toda essa turbulência que está aí. Isso é a minha opinião. São outros parâmetros, né? Vai ter que ser outros parâmetros. As competências, a primeira vai ter que ser fazer entrevista Pelo Zoom. Pelo Zoom, né? A primeira competência passa a ser como é que a gente trabalha com o Zoom. Não, mas realmente dentro disso a comunicação fica fundamental, porque é uma maneira diferente de comunicar, tá? E como é que você consegue passar aquilo que tu falaste, a confiança, né? Como é que tu consegue desenvolver essa relação de confiança com alguém só na telinha, né? Mas é importante. E, ao mesmo tempo, como é que a clareza com que você comunica alguma coisa, enfim. E eu acho que alguma coisa de resultado, né, Arthur, diante do que está se passando, também é possível pensar. É ainda tateando, né? Mas aqui, eu acho que na Europa já existe uma experiência até relativamente grande com o trabalho de home office. Então, assim, agora se ampliou, mas alguma coisa de resultado aqui já tem a experiência de lidar com isso, né? E eu imagino que, eventualmente, uma outra empresa brasileira está, assim, bem treinada, talvez até por você pode dar algum exemplo desse de home office, né? Mas nós temos mais perguntas aqui. A Sônia perguntou aqui se você poderia falar um pouco mais sobre aquela última imagem que você mostrou, era o juntando todo mundo, né? As posições, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre aquilo, a pedido da Sônia? Vamos lá. Há duas formas de juntar, né? O juntar que era feito no team building do passado, eu fiz muitos team buildings, e no team building, que é a construção do time da cúpula dirigente, principalmente, então a gente fazia um trabalho de alinhamento, na verdade, alinhamento conceitual, de propósito, uma série de coisas. Acontece que o juntar de hoje, por isso essa pergunta é muito interessante, muito. O juntar de hoje, ele tem que envolver outros públicos, que não apenas a cúpula dirigente. Quando a gente falava de disrupção, já se falava, os autores já falavam, de ter que constituir o grupo de ação disruptiva, o grupo de inovação. A quantidade de empresas que tem grupo de inovação, só que formavam os grupos de inovação com as pessoas, não diria que erradas, mas pelo menos com as pessoas não exatamente desejáveis para essa circunstância. Alguns autores usam até uma expressão que eu não acho muito boa. Eles chamam de temos que convocar a periferia organizacional. Periferia organizacional, entenda-se, temos que convocar um tipo de perfil novo para integrar esse momento de transição. Esse perfil ele é constituído pelos reclamões, pelos críticos, pelos insatisfeitos. A gente tem que buscar esse pessoal insatisfeito, irritado, que
vivia chateado com tudo que era cultura antes e que criticava tudo que havia. Então, a gente tem que puxar esses caras, mas com uma linha de coordenação e liderança do número 1. Quer dizer, o extrato mais alto de poder, junto a esses grupos insatisfeitos, é que vai gerar propostas de transformação mais condizentes com o que o mundo está pedindo. Essa é uma das coisas que está levando, inclusive, o Guilherme fala muito disso, a transformação nesse momento um dos loopings foi gerado pelas novas gerações que estão aí questionando o que está. O que é normal, entendeu? Agora, vem tudo aquilo que eu comecei colocando naquela exposição. Vem toda uma insatisfação danada para lidar com o novo. Um dos desafios das organizações sempre é conseguir gerar a dissidência deliberadamente para criar um desafio a si próprio para se renovar, né? Isso sempre é um desafio em si, ter essa capacidade de renovação, de autocrítica, né? Para se renovar. Eu vejo isso até já na seleção das empresas. Eu acho que se você seleciona de uma forma conformista, né? Você seleciona sempre com a tendência dos mesmos valores e o mesmo perfil, você não sai muito do mesmo, né? Então, eu sempre vejo assim que é importante selecionar gente que é crítico, né? Que ao mesmo tempo faz uma crítica que é construtiva, que quer transformar, mas que traz o crítico para dentro da organização também. Nós temos uma outra pergunta aqui do Udo Alcoforado. Ele pergunta se esse ciclo é mais lento nas organizações militares. Se existe alguma... As organizações militares. Esse ciclo de renovação? Aquele ciclo todo do loop que você descreveu. Isso nas organizações militares, ele vai mais devagar ou é igual a qualquer outra? Não, eu não acho, assim, em princípio, reagindo no primeiro instante, eu não acho que seja igual, não. Porque essas instituições, elas são regidas pelo tal do manual. Entendeu? É um manual muito disciplinar, muito duro, muito rígido, porque é o princípio de hierarquia. Então, elas são construídas dentro do princípio de hierarquia. Mexer nisso é mexer nessa coisa toda. Eu acredito que seja muito difícil. Eu nunca tive experiência de lidar com um estamento militar em atividade de treinamento ou coisa que vale. Então, a minha reação, vendo de longe, olhando de longe, é de que a forma de constituição do estamento militar é que depende rigorosamente do manual, do cumprimento do manual, do Regimento Geral, do RGE famoso, né? Regimento Geral do Exército. Tem uma segunda parte da pergunta dele, que é qual o momento-chave e a maneira de produzir mudança cultural nas organizações militares? Acho que está dentro da primeira resposta. Não tem. Eu não saberia dizer, pelo menos, sendo bem honesto, qual é o momento exato. Essa é uma questão que daria toda uma live, entendeu? Podemos fazer uma live. Podemos fazer uma live sobre organizações militares aí. Não deixa de ser uma pergunta muito interessante, é uma questão interessante, é uma questão aberta, é uma questão que pediria a nós mesmos refletir sobre isso, porque a presença do estamento militar dentro do mundo moderno é muito intensa, muito forte. Então, mas voltemos para as empresas. Tem uma outra pergunta aqui do Kleber Vasconcelos. Quais são os maiores desafios hoje, em termos de pandemia, nos processos de fusões e aquisições
que ainda não estão consolidados, né? Imagina uma situação em que existe uma aquisição, uma fusão que está em andamento e aí Estoura o, estoura o o Covid. corona. É. Online. Muito boa, muito boa. Vamos lá. Uma das coisas que eu diria que me especializei ao longo dos últimos anos foi exatamente com fusões e aquisições. Temos até um livro publicado. Mas no que tange ao comportamento humano, ao tratamento das pessoas que integram duas culturas organizacionais diversas que se juntam para criar uma nova cultura. Porque não vai ser nem mais a A, nem mais a B, vai ser uma B aí, com prevalência de alguns fatores de uma ou da outra. Então, imaginar fazer isso, que já era uma coisa difícil, muito difícil, essa de fusionar empresas. Quer dizer, terminava havendo muito mais uma aquisição, uma imposição da mais poderosa sobre a outra e assim por diante. Mas a fusão em si, como seria desejável que acontecesse, aproveitando o melhor de uma e o melhor da outra, é sempre uma coisa difícil porque é uma ferramenta de racionalização institucional, a fusão. Por ela, numa rapidez muito grande, você consegue dobrar o front office e compactar o back office. Você pega duas culturas que têm todas as estruturas de constituição e você dobra a ação comercial ou produtiva e compacta a ação de back-office. Não precisa de dois jurídicos, dois financeiros, dois administrativos, dois RH, você não precisa. Então, é um mecanismo. Agora, se imagine fazer isso agora, debaixo de toda essa turbulência. Então, eu acho, Kleber, que depois que que o horizonte limpar um pouco, vai ser um recurso que vai ter que ser articulado, até para facilitar a questão dos enxugamentos, porque ele é um enxugamento natural aí, a aceitação desse enxugamento é geralmente maior. Tem uma pergunta relacionada com essa, Arthur, que é da Mônica Fix. Ela diz que uma das maiores preocupações que ela tem no contexto de trabalho remoto é o senso de pertencimento, né? Como é que se pode pensar esse tema no senso de pertencimento quando está todo mundo trabalhando remotamente? Isso aí, na minha opinião, muda bastante. Muda bastante. Mas, por exemplo, se eu pegar de uma experiência concreta que eu tive, que foi o Banco Original, talvez pela condução adequada com que aconteceram várias outras coisas no campo administrativo, no financeiro, etc., foi criado um vínculo diferente, mas existia um vínculo de pertencimento. Eles chegavam a ter um orgulho. Eu tive várias avaliações deles dizendo assim: poxa, há quanto tempo eu queria uma coisa assim? Há quanto tempo eu queria essa liberdade para planejar, atuar, trabalhar em cima do meu tempo de uma maneira diferente? Então, foi criando. O pertencimento terminou existindo de alguma forma. É porque a gente tem muito a ideia de que o pertencimento ele é gerado na convivência, e é verdade, na convivência, nos grupos de amigos, etc. Mas vou dar outro exemplo. Até recentemente, as pessoas construíam redes afetivas para trabalhar. Então, elas se sentiam muito vinculadas ao negócio porque elas tinham uma rede afetiva. Elas tinham uma rede de pessoas com que elas se identificavam, de quem elas gostavam, com ritmos parecidos, com valores parecidos. E isso, de uns 3 anos, quando eu comecei a trabalhar disrupções em algumas empresas, a gente começou a rediscutir e criamos uma hipótese. Você tem que trocar a sua rede afetiva por uma rede funcional.
Porque a maioria, quando a gente aplicava um instrumento para medir, colocávamos dentro de uma espiral e ele verificava, dentro dos mecanismos de análise que eram produzidos, que pessoas essenciais para eles estavam periféricas. Por exemplo, um fornecedor de alguém que estava numa área de produção, ele dizia, quando eu chegava na análise, dizia, mas quais são as pessoas essenciais? Ah, esse aqui é essencial. Sim, mas ele está periférico. É porque ele é um chato, eu não gosto de almoçar com ele, eu não gosto de conversar com ele, eu não gosto de ter contato com esse cara. Então, ele está lá, entendeu? E aí a gente começava a mostrar que ele tinha que reconstruir a rede dele numa rede funcional, onde ele tinha que ir buscar esse cara periférico, trazer para junto, porque ele implicava na produtividade que o cara tinha. Implicava objetivamente na produtividade e estava disperso. O núcleo duro de quase todas as pessoas é de pessoas que não acrescentam para a produtividade. Não é uma regra fixa, mas acontecia. O que me parece que acontece é que a gente estava acostumado no ambiente físico a desenvolver essas relações afetivas e esse sentido de pertencimento sem se dar conta, né? Isso acontecia naturalmente, tal, né? E o que o trabalho remoto nos obriga é a tentar fazer isso deliberadamente. Esse processo precisa ser gerenciado de alguma forma, mas de uma forma deliberada, porque ele vai ser mais difícil de acontecer espontaneamente quando você tem todo mundo na mesma sala, né? Então, a gente precisa aprender como gerenciar isso deliberadamente, precisa planejar, como fazer reuniões, como você citou, acredito que fizeram, né, no Banco Original, né, porque foi um trabalho deliberado. Né? Acontece que todo mundo vai ter que aprender a fazer isso, né, e não simplesmente deixar ao acaso. Ao mesmo tempo, Arthur, acho que tu falaste uma coisa muito importante, que são os valores. Porque eu vejo o seguinte, as organizações elas vão continuar contratando com talvez novos valores ou com alguns outros habilidades que vão esperar do funcionário, mas os valores básicos, né, a organização contrata dessa maneira, desenvolve dessa maneira. Então, mesmo que ela envia o sujeito para o trabalho em casa, né, mas ele ainda tem uma conexão que facilita, eu vejo, o pertencimento. E aí, em cima disso, precisa justamente desenvolver. Aí eu acho que tem o papel que tu falaste das lideranças remotas. Não sei se tu poderia dizer um pouquinho disso, o que tu acha que precisa na liderança remota para poder justamente ajudar nesse tipo de coisa, a construir a confiança, a construir o pertencimento, enfim. A grande ferramenta do trabalho em time do passado sempre foi a reunião de trabalho. Mas foi sendo constituída uma verdadeira coxa de retalhos. Cada um foi desenvolvendo uma forma e até atingiu um certo padrão de eficácia ou de desempenho com aquele formato que definiu para a sua reunião de trabalho. Há uma metodologia de reunião de trabalho que pode ser articulada para essa situação, que é uma reunião muito especial. A metodologia toda faz com que o emocional seja contido e o racional prevaleça. Toda vez que isso acontece, o eixo se mantém estável, o eixo do papel, e a pessoa é mais produtiva. Isso é um fenômeno natural. Nas reuniões de trabalho, principalmente se for fazer reunião hoje, com o medo que está colocado, com a insegurança que está colocada, com todas essas coisas que estão aí, a reunião vai virar muito mais um muro de lamentações, de críticas, de defesas. Não é fácil. Não é fácil. Ao passo que, se você introduz uma metodologia, essa metodologia que retém o emocional e proporciona muito mais espaço para o racional, não vai ser. E eu vi, de repente, que
na liderança remota, essa metodologia ela passa a ser valiosíssima, utilíssima, fundamental até. Uhum. Por quê? Porque, primeiro, ela cria espaços igualitários para todos participarem. Ela previne o componente emocional, a crítica interpessoal. A pessoa faz proposições, você junta as proposições e toma decisões. Então, quando eu falo de uma nova liderança, é uma liderança que articule novas ferramentas ou formas de fazer mais eficazes para a circunstância atual. Tem uma pergunta relacionada aqui do Valdir Monteiro. Ele diz assim: crescemos construindo relações com grupos, com amigos, com futebol, com escola, vizinhos e principalmente grupos no trabalho. Com a tendência de manter o home office para grupos de empregados, como você vê a dissolução do grupo de trabalho em termos da falta de contato diário? Isso aí vai doer. Vai doer para todo mundo. Vai dar saudade em todo mundo. Eu acho que... Alguns mais, alguns menos. Os holandeses se sentem menos. Papo do cafezinho, aquelas pessoas chaves, agradáveis, piadistas, gozadoras, que a gente convivia, que davam uma desanuviada no dia, né? Isso é inexorável, vai mudar. Para uns é problema, para outros é solução, né? Eu fiz uma série de seminários aqui uns anos atrás, em que a gente trazia um grupo de trabalho inteiro. A gente trazia o grupo de trabalho inteiro para o seminário, né? Para o workshop. E a gente trazia assim 5 ou 6 grupos de trabalho intactos, né? Para o seminário, né? E aí, de vez em quando, vinha um participante e me dizia assim: o senhor coordenador, eu sou obrigado a sentar com o meu grupo? Eu digo, sim, porque aqui vocês vão trabalhar cada um no seu grupo e depois vocês vão interagir com outros grupos e tal. Eu digo, putz, mas eu não aguento o meu grupo. Eu vim para esse seminário para trabalhar com outras pessoas. Então, há tipos psicológicos que vão se dar muito bem no home office, já estão se dando muito bem. Tem pessoas que, mesmo sem treinamento, mesmo sem nada, foram construindo formas, planejamentos individuais e se deram muito bem, estão se dando e vão se dar muito bem. Isso não é uma coisa que mexe, altera o modo atuacional, mas e tira essa coisa do link relacional, mas não tira a necessidade de conversar, de articular, de buscar orientações ou ir buscar contribuições, fazer o seu próprio processo. Isso vai continuar existindo, só que vai ser feito via internet. Eu acho que as pessoas vão ter que se acostumar de que elas vão para a internet não só para reunião com o chefe, mas que elas vão para a internet para conversar com um colega, para fazer um grupo informal. Né? Mas, de certa forma, o WhatsApp no Brasil já está suprindo isso. Olha, quer ver uma coisa que eu vi muito em grupos? Era assim, impressionante como a gente senta na mesa de frente e a gente não fala nunca um com o outro. Eu cansei de ouvir esse tipo de reação. Senta, está perto ali e a gente manda mensagem pelo e-mail. De uma mesa para outra, assim, olhando, vendo o cara em frente. Isso já existia, essa compreensão de esse, aspas, isolamento, mesmo dentro do processo coletivo. Né? Mas na cultura brasileira vai exigir uma adaptação, que eu diria assim que dependendo, né, da cultura, se é mais voltada para relacionamento, como é a brasileira e de alguns outros países, leva um pouco mais de tempo para se adaptar a essa falta, né, do contato humano assim mais direto. Né? Aqui eu estava brincando, mas aqui realmente na Holanda já existe um isolamento maior, assim, então não é tão complicado ficar distante, digamos assim. No brasileiro você vai sentir no brasileiro mais, vai sentir mais. E as pessoas que são mais que afetivas, precisam, são mais afetivas, essas sentem mais ainda a quarentena, né? A quarentena é dura, principalmente para quem é mais extrovertido. Para o introvertido é uma bênção.
Tem duas outras perguntas aqui que são relacionadas entre si, de pessoas diferentes, sobre a questão da pessoa jurídica, né? A Érica e o Shapira, eles dizem que a empresa coloca o funcionário no home office e estabelece com ele um contrato de pessoa jurídica, como se fosse um Uber, né? Então, como é que vai ficar a cultura da organização se todo mundo vira parceiro, mas sem direitos? Muda a relação trabalhista, né? E tem uma pergunta do Carlos, que está ligada, que justamente que diz se já existe alguma ideia de contrato para a pessoa jurídica trabalhando em home office, né? Eu contrato você, Arthur, como pessoa jurídica e você trabalha em home office, ao invés de eu empregar você na minha organização, né? Você já viu alguma coisa, algumas empresas se posicionando em relação a isso? Não, você vê, por exemplo, algumas emissoras de televisão estavam usando já desse mecanismo. A contratação de altos salários era feita pela pessoa jurídica, porque pela pessoa física era improvável. Então, isso já existia. Eu já vi e ouvi reações governamentais afirmando a inadequação legal disso aí, não sei, nunca fui mais a fundo. Como consultor, eu sempre atuei com pessoas jurídicas, prestando atividade, prestando serviço, e nunca houve problema algum, entendeu? Então, não sei se isso seria complicador de alguma coisa. Eu acho que o mais importante é o contrato psicológico, né? O contrato psicológico é que acaba sendo mais importante do que o contrato formal. Eu acho. O contrato psicológico... Lá atrás eu fiz um comentário muito rápido sobre controle em home office. Isso é uma das coisas que tem que se trabalhar muito. Há alguns temas que eu acho que tem que ser muito trabalhados nessa fase. Medo, por exemplo, é um deles. Essa questão do controle da situação, da liberdade. Eu acho que confiança é outro tema essencial para poder dar certo essa história. Por quê? Porque eu acredito muito mais numa liderança que tenha relações muito mais de confiança com as pessoas que estão em home office do que de controle. Eu conheço pessoas que estão em home office e tem que sentar e se plugar às 8 horas da manhã, pode parar a tal hora para fazer um lanche, pode parar a tal hora para almoçar, tem que voltar a tal hora e ficar plugado, mesmo que isso não fosse uma coisa assim essencial. Eu acho que home office tem tudo a ver com uma certa liberdade responsável. Certo. As pessoas têm que ser desenvolvidas para compreender isso. Isso está no tal do novo normal, entendeu? Agir de uma forma mais responsável, mas principalmente de uma forma que inspire confiança e que as respostas sejam entregues. Exato. A confiança e o resultado, né, Arthur? Porque nós não precisamos ir muito longe. Uma das nossas filhas, a que mora aqui, estava numa outra empresa onde o controle era parecido com isso. Quer dizer, às 9 da manhã ela tinha que bater o ponto. Quer dizer, depois quem é que controla se ela vai fazer o trabalho ou não, né? E daí, a um determinado horário, tinha que bater o ponto de novo, porque tinha que estar ali e fazer um checkpoint. Mas o mais importante é o resultado final que a pessoa vai ter e a confiança que daí a liderança tem que desenvolver junto, né? Isso. A cobrança, o controle tem que ser pelo resultado, não o controle da pessoa. Então, você tem a liberdade, tem que ter responsabilidade, tem que me inspirar confiança, tem que me entregar X. Em tal período Y. Isso acontecendo... Se não for assim, vai virar escravagismo cibernético. Né? Pode botar uma tornozeleira eletrônica também já no sujeito para garantir que ele está ali em casa na frente do computador.
que vão já desenvolver esses aplicativos. Pode escrever. Com certeza. Arthur, tem uma outra pergunta aqui, que é da Julieta, que ela queria te ouvir sobre as experiências recentes com a preparação dos CEOs e conselhos como sponsors da transformação cultural. Se a gente parar para pensar um pouco, esses personagens, CEO e conselhos, são eles que estão mais preocupados, ou deveriam estar mais preocupados com o que vem, com o que está acontecendo, com o que precisa acontecer e com o que virá a acontecer. Então, eles teriam que passar por algum trabalho, entendeu? Sem dúvida alguma. Nós já fizemos uma adaptação do nosso mecanismo, da nossa metodologia de aconselhamento, que eu chamo de counseling, à distância. O Fernando mesmo, outro dia, estava me contando da pessoa que pediu lá do Egito um counseling para ele e aceitou que fosse feito. O Fernando ainda reagiu, porque é o nosso lado da história. Eu, por exemplo, se faço um counseling ao vivo e a cores, com a pessoa diretamente, você tem um monte de outras leituras de como está se passando aquela relação. Claro. Quando você vai para uma situação remota, essa captura diminui muito, fica muito mais sofrível, digamos assim, para você ter a sacada do aconselhado. Mas tem que ser feito o counseling para altos executivos, sim, e muito, e muito. E não às vezes até para que eles desabafem, para que eles tragam a angústia dele, porque o problema todo termina sempre na gestão de eixo que ele tem que fazer. Ele tem que aprender isso e tem que fazer essa gestão de eixo, porque se ele não fizer essa gestão do equilíbrio, da minimização da ansiedade, maximização da racionalidade, ele não vai tomar as melhores decisões. Por isso é que, se ele for remetido para um trabalho de conceituação, homogeneidade ou homogeneização de conceitos coletivos junto com o grupo diretivo, fica mais rico, fica mais provável, fica mais, digamos, compromete mais a todo mundo e envolve mais a todo mundo. Mas eu acho que sem trabalhar isso, mesmo que seja de uma forma remota, que não é a mais eficaz do ponto de vista seu, que eu sei, e do meu, mas temos que fazer. Você terminou fazendo o atendimento daquele alto executivo lá do Egito, que o cara estava precisando. É assim. Existe uma pergunta aqui do João Cirilo. Qual seria o perfil ideal para um funcionário de home office, né? O perfil ideal para um funcionário de home office, né? Eu tinha feito até uma anotação sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que, excluindo um pouco assim, essa exigibilidade do home office, mas os novos profissionais, eles têm que ter a tal da resiliência, é indiscutível, ter capacidade de resistir, e ao lado dessa resiliência, uma flexibilidade muito grande para conviver com aqueles loopings sucessivos que tomam velocidade cada vez mais. Quer dizer, essa consciência que as pessoas têm que ter da realidade. Não adianta, mas o mundo era muito bom como era. Não, tem que olhar para frente. Tem que olhar para frente. Tem uma coisa que eu anotei muito interessante. Não abandone seus sonhos, aumente a qualidade das suas respostas. Então, terão que ter mais qualidade de resposta, sim. Tem que estar atualizados. Então, se me perguntar assim, na questão do enxugamento, o que você acha?
O que eu acho é que a primeira coisa é que eles vão existir. É impossível, com o que as empresas tiveram de perda, imaginar que elas continuem com o mesmo contingente. Olha só, com respeito a enxugamento, eu sempre aconselhei no passado, sempre aconselhei não fazer. Eu dizia, tem que fazer o enxugamento aqui. Não, a empresa tem que ser melhor, mais eficaz. Então, vamos maximizar a eficácia da empresa e conservar essas pessoas, desenvolvê-las, melhorá-las, avaliá-las bem, que tem jeito, que de jeito sai. Mas não é reduzindo o contingente que você garante. Não é por aí. Isso é minha opinião, era minha opinião. Hoje, eu raciocino que está muito difícil de colocar as empresas num padrão de maior eficácia. As empresas terão que ser menores, necessariamente menores. Não poderão ter a mesma, digamos, intenções ou ter os mesmos resultados e os mesmos sucessos em termos de ocupação de mercado. Não, vão ter que começar de um tamanho novo, diferente, menor, que é uma coisa que afeta aquela pergunta anterior sobre os executivos. Muita gente que vai chiar para aceitar e o resultado que ele já fez Y não vai ser mais Y, vai ser menos Y. Menos... Você já pensou, Arthur, na dificuldade daquele executivo que só funciona com a sua secretária? Não entendi. Você já pensou na dificuldade daquele executivo que só funciona com a sua secretária? Só que agora ela não está mais ali do lado, né? E quem é que vai trazer o cafezinho para ele? Mas, por exemplo, casos assim, eu acho que eles virão, porque o que deve acontecer, na minha opinião? Reestruturação do modelo de negócio, revisão dos processos e revisão dos papéis. Sim. Essa secretária, ela terá que fazer muito mais do que uma secretária. Se ela é útil, se ela é boa, que ela quer continuar, e eu acho que eu não posso prescindir dela, mas eu tenho que ampliar o universo de responsabilidade dela. Tem que dar outras atribuições. Eu li outro dia um negócio curiosíssimo que dizia que as empresas terão áreas flexíveis, áreas que possam se transformar rapidamente. Mudou a ênfase do mercado, essa área que tinha o tamanho X e tinha a aplicação Z, essa área tem que até mudar de nome. Tem que haver uma flexibilidade nessas novas estruturas, até para isso. Então, aquela coisa rígida do cachinho de uva invertido, ou mesmo os modelos matriciais, que já eram uma coisa que modernizava um pouco as estruturas, isso terá que ceder lugar a um achatamento, que o extrato de poder tem que encostar na linha de responsabilidade produtiva, principalmente das pessoas que não estão em home office, para fazer aquilo funcionar com menos dobras na sanfona, entendeu? Até lá em cima. E aí entra também a flexibilidade, né, que você falava do perfil do funcionário, né? A polivalência e a flexibilidade. Eu acho que a secretária não tem que ser demitida, mas ela vai ter que aprender outras coisas e ela vai gostar. Digo mais, porque vi muito isso acontecer. Pessoas que se tornaram excelentes executivas e executoras foram secretárias. Deu a chance e elas agarraram. Não, eu não estou nem preocupado com ela. Eu não tenho dúvida que ela vai se dar melhor do que ele. O CEO é que vai sofrer para se adaptar a uma situação diferente. Mas ele próprio tem que desenvolver habilidades para suprir isso, para poder liberá-la. Ele vai ter que aprender a fazer coisas que eles simplesmente passavam para elas, compreendeu?
Arthur, nós estamos estourando o tempo, mas vamos pegar uma pergunta aqui do Wagner Brunini para encerrar, porque eu acho que o que tu disser sobre isso, eu acho que é interessante justamente por encerramento. Na linha dialética, e ele está te provocando, mestre Arthur, a exemplo de outras crises mundiais passadas, não há um certo exagero sobre o novo normal? Passado tudo isso, não voltaremos ao normal? O que tu achas, Arthur? Olha, o meu compadre é uma parada. Porque é assim, eu vejo 4 hipóteses de empresas nesse retorno à atividade. Empresas que já estão e vão continuar crescendo exponencialmente. Essas vão estar empregando, como eu disse ainda há pouco, vão estar procurando gente boa, talentosa, etc. Vejo as empresas que vão voltar para o normal de antes. Normal de antes, né? Bancos, financeiras. Pode haver um pequeno ajuste aqui e acolá, entendeu? Mas, de um modo geral, elas voltam para o normal de antes. Vejo as empresas que vão ter que se transformar para emergir. Aí já começou a mexer para valer. Ou elas se transformam, ou elas se tornam mais leves, ou elas se tornam mais funcionais, ou não emergem. Então, elas vão ter que fazer isso aí. E tem as empresas que estão no estado pré-falimentar. Quer dizer, estão numa situação de muito difícil reversibilidade. Mas como era a mesma questão do compadre, aí eu fiz a digressão. Vamos voltar ao normal? O normal. Algumas então, vão. Né? Então, o normal será normal para as primeiras, o normal será até gostoso para as segundas, o normal será até gostoso para as primeiras. Agora, esse novo normal das que vão viver a transformação e que vão tentar se recuperar do buraco, do fundo do poço, vai ser uma coisa difícil, desafiadora. É isso aí. Vamos. Acho que nós vamos ter que encerrar, nós estamos 10 minutos passado do tempo. Eu sugiro que quem não teve a sua resposta possa contatar o Arthur diretamente, Arthur. E nós tínhamos uma pergunta também da Sônia. Seria um prazer e responderei a todos. E a Sônia perguntou se daria para ter os slides. Eu acredito que aí a gente já vai ter uma gravação desse webinar, a gente disponibiliza isso, se ela assim mesmo quiser as transparências, daí eu peço para ela entrar em contato contigo. Tá bom? Essa gravação vai ficar disponível no YouTube? Sim. No seu canal, especialmente, se você quiser. Eu gostaria que ficasse lá. Se você puder disponibilizar lá, porque as pessoas iam procurar e encontram outras coisas, outras lives e as apresentações que eu coloquei ali. Claro. É TV Arthur Marinho, o nome do canal. TV Arthur Marinho. Perfeito. E se quiserem no nosso canal, vai estar no LCO Partners, é o nome do nosso canal. LCO Partners, é de liderança e cultura nas organizações. E ficam 2 formas de acesso. Eu gostaria de fechar a minha participação com uma tirada de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um autor espetacular, não é? E ele disse uma frase num dos seus livros, eu acho que encaixa maravilhosamente aqui. A noite não é o fim do dia, é o começo do dia seguinte. Perfeito. Então, tem que pensar desse jeito, sabe? Essa noite que a gente está vivendo, que está se alongando além do ponto, ele não pode ser o fim de uma era, o fim de um tempo, ou o fim da vida da gente. Ela pode ser perfeitamente o começo do dia seguinte, onde muita coisa boa pode acontecer. Muita coisa boa. Eu não sou pessimista desse novo momento.
Que assim seja. Me preocupa a todos. Está difícil, estou tendo que estudar muito, aprender muito, até a mexer nesses equipamentos eletrônicos, e por aí vai. Mas foi um prazer, primeiro, ser entrevistado duas pessoas assim, com a categoria de vocês, o peso, a consciência do que pergunta, e com um grupo que trouxe questões que só enriqueceram esse nosso papo. Fiquei feliz. Para nós é uma honra tê-lo no nosso programa. Um grande abraço para você. Um abraço, Arthur. Obrigada. Um abraço aos meus amigos que estão Obrigado a todos pela audiência. Um abraço a todos por participarem com a gente. Bom dia, mestre. Vocês fizeram Marcelo Alecrim acordar cedo. Não é fácil, não. Parabéns, excelente reunião, excelente. Obrigado. Parabéns, Arthur. Parabéns, Fernando Jussara. Uma alegria. Forte abraço. Tchau. Arthur, responda a minha pergunta. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Qual foi a pergunta? Quem é que... Responda a minha pergunta, Arthur. Qual é a pergunta? Se você vai trabalhar virtual e o preço vai ser melhor. Sério? Já estou trabalhando virtual e acho que não tem retorno. Vai ter que ser daqui para frente assim. Não, o preço. Vai ser 50% de desconto? Vai ser de graça. Agora é de graça. Tchau, Arthur. Parabéns. Há mais trabalho ainda para preparar. Prazer, Riera. Um abraço a todos aí, Arthur. Um abraço. Abraço. Até a próxima. Um abraço. Parabéns, Arthur. Fernando, Jussara, um abraço a vocês. Toma aí. conta naquele rótulo.